Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula onde nós trataremos da histologia do sistema endócrino. Antes da gente falar especificamente da histologia do sistema endócrino, é importante a gente ter algumas noções gerais desse sistema para entender o seu funcionamento. Primeira coisa é ter muito claro que a principal função do sistema endócrino é regular o metabolismo do indivíduo. Ou seja, é manter a homeostase, o funcionamento normal, o funcionamento fisiológico juntamente com o sistema nervoso. Também é importante ter claro que essa ação do sistema endócrino ela é um pouco mais lenta que a do sistema nervoso. Por exemplo, quando nós nos ferimos e retiramos rapidamente a mão, o dedo de um lugar onde nós fomos feridos, essa retirada, esse impulso, esse reflexo de retirar a mão é feito pelo sistema nervoso. Porém, a regulação de níveis, por exemplo, de glicose sanguíneo, de cálcio, dos diferentes tipos de hormônios da reprodução, tudo isso é feito via sistema endócrino. É um sistema mais lento, porém de mais longo prazo. Outro fator importante é se entender que fazem parte do sistema endócrino todos os órgãos ou células que produzem hormônios. Hormônios, por conceito, são moléculas que são produzidas em um determinado local por uma determinada célula e alteram o funcionamento de outra célula, ou seja, de uma célula-alvo ou de um órgão-alvo. Esses hormônios, eles podem ser de duas naturezas, ou eles são proteicos, nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento, ou são hormônios de origem lipídica, ou seja, são hormônios esteroides. Os hormônios, eles são liberados pelas células ou órgãos na corrente circulatória, no sangue. O que vai determinar em que órgão, em que local esse hormônio vai atuar é a presença de receptor no órgão, na célula-alvo. Então, o que determina o local de atuação do hormônio é a presença de seu receptor no local de ação. O hormônio, então, se liga a esse receptor e altera o funcionamento da célula. Então, esses são os conceitos básicos que a gente tem que entender para se falar de histologia do sistema endócrino. Como eu mais ou menos comentei, o sistema endócrino ele é composto por glândulas, ou seja, conjuntos de células, e também é composto por conjuntos celulares distribuídos em diferentes órgãos. Em resumo, nós temos como as glândulas endócrinas a hipófise ou pituitária, que é em grande parte regulado por um outro órgão chamado hipotálamo, que funciona, e nós vamos ver, em conjunto com a hipófise. Uma outra glândula importante é a glândula pineal ou epífise. Existem também as glândulas a glândula tireoide e as paratireoides, bem como a glândula adrenal. Além disso, diversos órgãos apresentam conjuntos celulares, entre eles o pâncreas, as ilhotas pancreáticas, a maior parte, 98% do pâncreas é exócrino, porém 2% são células produtoras de hormônio. Como já comentei, o hipotálamo, e também, tanto no testículo dos homens, dos indivíduos do sexo masculino, como nos ovários dos indivíduos do sexo feminino, se tem a produção dos hormônios sexuais, estradiol e testosterona. Além disso, é importante ressaltar que diversos órgãos, entre eles do sistema digestório, inclusive do sistema respiratório, próprio coração,
existem células produtoras de hormônios em diferentes órgãos, porém o tema dessa nossa aula é tratar basicamente dessas estruturas que estão expostas nesse slide. Nós vamos começar a nossa aula, então, tratando especificamente da glândula hipófise ou pituitária. Conforme a gente pode ver nessa imagem, a hipófise ou pituitária, ela está intimamente, anatomicamente ligada ao hipotálamo e o seu funcionamento também ele é bastante regulado por esse órgão. Nós temos, então, duas regiões da hipófise, o lobo anterior da hipófise, ou chamado também de adenohipófise, onde existem células secretoras de hormônios, e o lobo posterior da hipófise, ou neurohipófise, que conforme a gente vê nesse esquema, ele é composto por prolongamentos dos neurônios que estão lá no hipotálamo. Então nós temos aqui, na adenohipófise, nós temos células que produzem as chamadas gonadotrofinas, LH e FSH. Gonadotrofina ou gonadotropina são hormônios que têm tropismo pelas gônadas, ou seja, pelos ovários ou pelos testículos. Também aqui existem células que produzem hormônio de crescimento. Como o próprio nome diz, esse hormônio está envolvido no crescimento de ossos e músculos e diferentes tipos de tecido, mas também está envolvido intimamente com o metabolismo da glicose. Também aqui existem células que produzem um hormônio chamado prolactina, que é um hormônio responsável pela produção de leite. Existe um outro hormônio também produzido por um grupo celular da adenohipófise, que é o ACTH, ou seja, o hormônio adenocorticotrófico, que é um hormônio que tem tropismo pelo córtex da adrenal, como está demonstrado aqui no desenho, e também o hormônio tireotrófico, que é um hormônio que regula o funcionamento da tireoide. Então, na adenohipófise, conforme nós vamos ver mais adiante, existem 5 diferentes tipos celulares que produzem 5 diferentes tipos de hormônio. Na neurohipófise, são secretados os hormônios que são produzidos pelos corpos neuronais que estão no hipotálamo. Então, nós temos aqui a secreção do hormônio antidiurético, ou seja, o ADH, que atua nos túbulos do néfron, regulando a produção de urina, ou como o próprio nome diz, hormônio antidiurético é um hormônio que diminui a produção de urina, ou seja, que retém água. E também é produzido um hormônio um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio que atua sobre a musculatura lisa tanto do útero no momento do parto, quanto da glândula mamária envolvido com a ejeção do leite. Então a prolactina é um hormônio que atua na produção do leite e a ocitocina atua na ejeção do leite. É importante ressaltar que nós estamos falando extremamente superficial nesses hormônios, sem nos aprofundarmos na fisiologia do funcionamento deles. Nesse esquema, ele nos permite avaliar um pouco melhor a questão do funcionamento, da relação funcional que existe entre hipotálamo e hipófise. Conforme a gente vê aqui, esses hormônios, esses neurônios verdes aqui, eles são neurônios que têm os seus axônios que terminam na neurohipófise. Da mesma forma que nós temos outros neurônios hipotalâmicos que sintetizam hormônios e liberam esses hormônios num leito capilar que está no hipotálamo. Esse leito capilar que está no hipotálamo, ele está conectado a um outro leito capilar que está na adenohipófise, formando o que se conhece por sistema porta hipotalâmico hipofisário. Sistema porta é quando se tem
dois leitos capilares conectados entre si. Então, os hormônios hipotalâmicos que regulam o funcionamento da adenohipófise, eles são liberados nesse leito capilar e atingem diretamente as células da adenohipófise. Então, por esses vasos saem todos os hormônios produzidos pela adenohipófise e por aqui os hormônios liberados na neurohipófise. Histologicamente, num corte longitudinal da hipófise, nós temos a sua separação em adenohipófise e neurohipófise. Como pode se notar no corte histológico, toda a parte da adenohipófise, que possui mais celularidade, ela está mais corada do que a neurohipófise. A adenohipófise possui uma porção distal, que é a maior parte do órgão, possui uma parte intermédia que libera um hormônio chamado MSH relacionado à produção e distribuição de melanina na pele, e também existe uma parte tuberal nessa ligação que existe entre hipófise e o hipotálamo que estaria lá em cima. A neurohipófise, ela é dividida em infundíbulo, que é onde se concentram os neurônios, os axônios dos neurônios hipotalâmicos, e essas aberturas, essa porção final desses axônios estão no lobo neural da adenohipófise. Então, a partir de agora, nós vamos tratar essa porção, no lobo neural da neurohipófise. A partir de agora, nós vamos tratar essa porção como adenohipófise e essa porção como neurohipófise. Olhando com mais detalhes a adenohipófise, nós vamos ter, conforme se vê nesse esquema, três tipos celulares. Células que pouco coram o seu citoplasma, que são as células chamadas cromófobas, células que têm o seu citoplasma com grânulos bastante acidófilos, que se coram com eosina, são as células acidófilas ou alfa, e outras células que têm os seus grânulos basófilos, ou seja, que se coram com hematoxilina e possuem os seus grânulos mais azulados. Olhando ainda um pouco mais em detalhe esses grupos celulares, num corte histológico, nós temos o seguinte: aproximadamente 50% das células que compõem a adenohipófise são os chamados somatotropos ou somatotrofos. Nesse corte histológico se vê indicado pelas setas as células mais acidófilas, ou seja, mais rosadas, que se coraram com eosina. Então, metade das células da adenohipófise são os somatotrofos. Entre essas células aqui, nós temos os somatotrofos e os lactotrofos. Os somatotropos, eles produzem a somatotropina ou hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento, ele, como eu já falei, ele está relacionado com o metabolismo de glicose, ou seja, ele tem atuação bastante forte no fígado, e tem o IGF-1 como um dos hormônios que está, um dos fatores que está na sua atuação. Nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento. E também esse hormônio é um hormônio que é regulado, ele possui uma regulação circadiana, ou seja, conforme a luminosidade, os níveis de hormônio de crescimento variam, a secreção do hormônio de crescimento varia. Então, os somatotrofos que estão entre essas células coradas com eosina. Um outro hormônio produzido também por células acidófilas são os lactotropos. Esses hormônios produzem prolactina, e essa prolactina logicamente é um hormônio esses lactotropos, eles estão em maior quantidade em indivíduos do sexo feminino. E esse hormônio, a prolactina, ela é responsável pelo início e manutenção da lactação, envolvido nos processos que se conhece por mamogênese, ou seja, o desenvolvimento do tecido mamário, da glândula mamária, pela lactogênese, que é o início da produção de leite pela glândula mamária,
e na galactopoiese, que é a manutenção da produção de leite. Então, essas atividades, esses processos fisiológicos, são mantidos pela prolactina. Ainda avaliando em detalhes, como se pode ver nesse corte histológico, temos 3 células indicadas, porém existem outras no campo, e estão as células basófilas, ou seja, que se coram mais com hematoxilina, e essas células são os corticotropos ou corticotrofos. Essas células produzem o hormônio adenocorticotrófico, ou seja, um hormônio que tem tropismo pelo córtex da adrenal, aonde ele estimula a liberação de cortisol e corticosterona, que mais adiante nós vamos falar da glândula adrenal ou suprarrenal. Ainda, o terceiro grupo de células, que são, conforme indicado pelas setas, aí, as células que menos se coram, ou seja, as células cromófobas, em que o citoplasma pouco se cora por hematoxilina e eosina. Nós temos os tireotropos, que produzem o TSH ou tireotropina, que é um hormônio que atua na regulação do funcionamento da tireoide, e os gonadotropos ou gonadotrofos, que produzem as gonadotrofinas. O FSH, hormônio folículo estimulante, responsável pelo desenvolvimento dos folículos ovarianos, e o LH, ou hormônio luteinizante, responsável pelo processo de ovulação e luteinização das células foliculares, ou seja, transformar um folículo recém-ovulado em um corpo lúteo. A partir dessa análise da adenohipófise, nós vamos olhar a neurohipófise. Então, conforme a gente vê aqui, a neurohipófise possui uma celularidade muito menor do que a adenohipófise. Essa neurohipófise ela é composta, como já falado, por axônios de neurônios que estão no hipotálamo, e esses hormônios que são liberados na neurohipófise são a ocitocina e o ADH. O ADH, conforme a gente já falou, é um hormônio que retém líquido, portanto ele também é conhecido por vasopressina. Nessa parte nervosa, se consegue observar a presença de células gliais, em sua maioria chamada de pituícitos, que são essas células aqui que aparecem nos núcleos, e nos chamados corpos de Hering, que são esses corpos, são dilatações dos neurônios que estão cheios dos hormônios que são secretados nessa região da neurohipófise. Então não existem muitas características histológicas na neurohipófise. Bom, continuando o processo, nós já falamos rapidamente da hipófise e vimos o seu relacionamento com o hipotálamo. Agora nós vamos falar de outra glândula que também está no sistema nervoso central, bastante conservado, numa área bastante protegida, que é a glândula pineal ou epífise cerebral. Essa glândula, ela produz um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio responsável pelo ritmo ou ciclo circadiano. É uma glândula que ela é indiretamente sensível à luz, ou seja, através do nervo óptico, ela recebe uma sinalização da luminosidade e se a produz ou não produz melatonina relacionado a esse estímulo. A melatonina é um hormônio produzido no escuro, então quando não se tem luminosidade, aumenta a produção de melatonina. E essa melatonina tem um papel extremamente importante no ritmo ou ciclo circadiano. Eu já comentei a respeito do hormônio do crescimento, que ele é liberado principalmente pela manhã, onde os índices estão mais altos, ou seja, ele é estimulado pela produção de melatonina pela epífise cerebral. Existe um outro exemplo bem claro que serve para todos nós. Todo mundo que passa por uma situação, que fica doente, que tem algum processo, por exemplo, uma gripe, um resfriado,
Os piores horários que a gente tem febre, dor no corpo, é sempre no final do dia, início da noite. Isso ocorre porque a produção dos nossos anti-inflamatórios endógenos, que são produzidos pela adrenal, eles são regulados também pela melatonina, que é produzida pela pineal. Então, ele é produzido em maior quantidade durante a noite, então de manhã, quando nós levantamos, os níveis desses hormônios estão mais elevados, nos dando uma sensação de bem-estar. Conforme o dia vai passando, esses hormônios vão sendo metabolizados, os níveis vão diminuindo e a sua capacidade de nos dar esse bem-estar vai sendo reduzida. Então, esse é um exemplo bastante simples para que se entenda o que é o ritmo ou ciclo circadiano. Outra questão também é que em animais, existem espécies animais que têm uma estação reprodutiva definida. Por exemplo, as éguas, os equinos, as éguas estão aptas, ou seja, ciclam reprodutivamente durante o período de dias longos. Então, é na primavera que as éguas começam a ter o seu ciclo reprodutivo, enquanto que no outono e inverno as éguas param o seu ciclo reprodutivo. Quando se trabalha com ovinos, por exemplo, é o contrário. As ovelhas, na época em que os dias estão encurtando, outono e inverno, elas têm ciclicidade reprodutiva. Não todas, dependendo da raça e da região do país que eu estou falando. Mas com esse encurtamento dos dias, os animais começam a ciclar. Então, esse ciclo reprodutivo, esta estação reprodutiva dos animais, também é regulada pela luminosidade e também, por sua vez, é regulada pela melatonina. A melatonina, ela é um hormônio produzido pelos pinealócitos, que são essas células maiores aqui na pineal, e também, quando se vê um corte histológico, se tem diversas outras tipos de células da glia, como, por exemplo, os astrócitos. Então, a epífise é uma glândula que produz um hormônio chamado melatonina, que regula o ciclo circadiano de diversos hormônios e a estação reprodutiva dos animais. Uma outra glândula que também nos cabe estudar é a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina folicular, como a gente pode observar aqui. Então, ela tem os chamados folículos tireoidianos, e aqui nós temos um exemplo de um folículo tireoidiano. Esse folículo tireoidiano apresenta um revestimento de um epitélio com células cúbicas, porém são células secretoras, não se classificam dessa forma. E no interior existe uma substância proteica homogênea chamada de coloide. Essas células, elas são, num corte com HE não se consegue diferenciar, porém elas são classificadas de dois tipos, células foliculares e células parafoliculares. As células foliculares da tireoide, elas produzem os hormônios tireoidianos. Tem vários outros detalhes sobre isso que nós não vamos tratar, mas o que basicamente se tem que ter claro é que as células foliculares, elas produzem os hormônios tireoidianos que atuam no metabolismo celular. E elas produzem esse hormônio a partir da metabolização dessa substância que a gente já falou, do coloide, que está no interior dos folículos, e essa substância é rica em iodo. Então, a tireoide como o iodo é um elemento que tem em pouca quantidade nos alimentos, é por isso que a legislação brasileira obriga que o sal seja iodado, justamente para permitir que a nossa tireoide funcione fisiologicamente. A ausência de iodo ou baixo nível de iodo na dieta das pessoas provoca o aumento do tamanho da tireoide, comumente conhecido por bócio. Então, o coloide é uma substância proteica a partir da qual as células foliculares produzem os hormônios tireoidianos,
e ele é rico em iodo. Além disso, existem também, como a gente já falou, 10% dessas células que formam o folículo tireoidiano são células parafoliculares. E essas células produzem calcitonina, que está envolvida com a calcemia, ou seja, com a manutenção dos níveis sanguíneos de cálcio. E a calcitonina atua reduzindo o cálcio sanguíneo, ou seja, sob a ação da calcitonina, aumenta a deposição de cálcio nos ossos e reduz a absorção intestinal de cálcio. Junto à tireoide existem as paratireoides, que nessa imagem aqui do lado estão representadas por esses 4 pontos aqui. E essas paratireoides são glândulas que histologicamente são classificadas como glândulas endócrinas cordonais, como a maior parte das glândulas endócrinas, exceto as tireoides. Essas paratireoides são glândulas que produzem um hormônio chamado paratormônio, que aumenta os níveis sanguíneos de cálcio. Ou seja, eles, quando há uma hipocalcemia, a paratireoide produz paratormônio, e esse paratormônio retira cálcio principalmente do tecido ósseo, reduz a secreção de cálcio pelo rim e aumentando então a quantidade de cálcio circulante, aumentando a calcemia. Outra glândula também que nos cabe comentar são as adrenais e também chamadas suprarrenais devido à sua colocação anatômica, sua localização anatômica logo em cima dos rins. Como a gente vê aqui, são 2 adrenais, uma em cima de cada um dos rins. Num menor aumento, a gente vê que a glândula adrenal possui uma cápsula conjuntiva, como a maior parte dos órgãos parenquimatosos, uma região cortical e uma região medular, e aqui se vê um vaso sanguíneo de grande calibre na região medular da adrenal. Quando se observa a adrenal num aumento maior, nos é possível observar que a região cortical da adrenal ela é dividida em 3 zonas. Uma zona glomerular, que possui e tem esse nome por possuir um aspecto semelhante a glomérulos renais. Essa glândula glomerular produz aldosterona, que é um hormônio que atua nos rins, regulando os eletrólitos no sangue e, por conseguinte, na urina. Uma região fascicular, que tem esse nome porque as células estão como se fosse os vasos sanguíneos estão colocados longitudinalmente e as células ao seu redor, dando um aspecto semelhante a uma pilha de fascículos ou de revistas. E, por fim, a zona reticular, que é uma zona onde os capilares sanguíneos fenestrados, como em qualquer glândula endócrina, estão colocados no formato de rede, e fazendo com que as células apresentem um aspecto de retículo. E, por fim, a região medular, que é a parte mais interna do órgão. Então, a região glomerular produz aldosterona, a região fascicular produzem glicocorticoides, cortisol e corticosterona, que são aqueles anti-inflamatórios endócrinos que eu falei lá atrás, e a região reticular, principalmente, produz a desidroepiandrosterona, DHEA, que é um hormônio precursor, é um hormônio esteroide, precursor principalmente de andrógenos. E a região medular é que produz adrenalina e noradrenalina, respondendo ao sistema nervoso autônomo simpático. Então, aqui esquematicamente nós temos a aldosterona, a região glomerular que produz aldosterona, que é um mineralocorticoide, a região fascicular que produz os glicocorticoides, que já comentei, que são hormônios relacionados à redução do processo inflamatório,
A zona reticular, que produz o DHEA, que atuam principalmente como precursores de hormônios esteroides, e a região medular, que produz epinefrina e norepinefrina, ou adrenalina e noradrenalina, que são sinônimos. A adrenalina é um hormônio, como a gente sabe, que é produzido em situações de estresse, então provoca um aumento, uma vasodilatação periférica, uma vasoconstrição mais interna, aumenta o batimento cardíaco, provoca midríase, ou seja, ela é um hormônio que é liberado em situações de defesa, quando a pessoa está sobre níveis de estresse. Então isso era suprarrenal. Nós vamos agora, nos encaminhando para o final da aula, falar das ilhotas pancreáticas. Como eu comentei lá atrás, a maior parte do pâncreas ele é composto pelo pâncreas exócrino, como a gente vê aqui nessa imagem histológica. Essa região é o pâncreas exócrino, que são composta por ácidos serosos que produzem o suco pancreático que atua na digestão. Porém, existem no pâncreas áreas chamadas ilhotas pancreáticas, antigamente conhecidas por ilhotas de Langerhans, que produzem alguns tipos de hormônio que nós vamos comentar mais adiante. Nesse esquema, a gente pode ver que a imensa maioria do pâncreas 98% dele, para ser mais preciso, são células produtoras de enzimas digestivas do suco pancreático. Os outros 2% são as ilhotas pancreáticas, que é uma glândula endócrina cordonal, enquanto que isso aqui, o pâncreas exócrino, é uma glândula exócrina serosa. As ilhotas pancreáticas têm diversos tipos celulares. Logicamente que conforme foram evoluindo as técnicas histológicas, foi se vendo diferentes tipos celulares. Então os dois primeiros tipos e mais importantes para se entender das ilhotas pancreáticas nesse nível inicial de compreensão histológica são as células alfa e beta, uma que produz glucagon e outra que produz insulina. A célula alfa ou células A produzem glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, ou seja, ele mobiliza a glicose, principalmente do fígado, e aumenta o nível de glicose no sangue. As células B ou células beta produzem um hormônio chamado insulina, que é um hormônio hipoglicemiante, que faz com que as células internalizem glicose, reduzindo os níveis sanguíneos de glicose. Então essa é a principal função das ilhotas pancreáticas, é produzir esses dois hormônios, insulina e glucagon, que são responsáveis pela manutenção da glicemia. Então, ou seja, um dos tipos de diabetes que existe afeta justamente essas ilhotas pancreáticas e também esses dois tipos celulares. Um outro tipo são as células D ou células delta, que produzem um hormônio chamado somatostatina, que é um hormônio que modula a secreção tanto das células alfa como beta. Todas as células das ilhotas pancreáticas, elas atuam em conjunto, elas não atuam isoladamente. Então as células D regulam o funcionamento das células A e B. Além disso, existem as células F ou células PP, que produzem o polipeptídeo pancreático, que é um hormônio que suprime a secreção pancreática e estimula a secreção gástrica. Então, são hormônios envolvidos no processo de digestão. E existem outros 3 tipos celulares que, logicamente, só são possíveis de ser diagnosticados, não só esses 3 tipos, mas como os demais por imunistoquímica, que são as células que apresentam positividade para grelina, ou seja, essa grelina é um hormônio que é secretado em situação de fome, quando a pessoa está com fome, é o hormônio que aumenta o apetite e é secretado quando há fome.
Existem células positivas para serotonina, que é um neurotransmissor que tem diversas funções que nós não vamos falar agora, e células positivas para gastrina, que estimulam a secreção do suco gástrico e a motilidade gástrica. Esses hormônios não são produzidos exclusivamente no pâncreas, porém existem células dessas ilhotas pancreáticas que o produzem. Então, como eu comentei no início, a ideia dessa aula é dar uma visão geral sobre a histologia do sistema endócrino. Nós não vamos entrar em detalhes, as células que estão espalhadas ou separadas em diferentes órgãos serão tratadas, como por exemplo, as células que produzem estrógeno no ovário são tratadas quando se fala de sistema reprodutor feminino. As células testiculares que produzem testosterona serão tratadas quando se trata de sistema genital masculino e assim por diante. A ideia aqui era ter uma visão geral dos órgãos do sistema endócrino.